Bom, o primeiro assunto é o Gilmar Mendes, né, como eu falei, ter rejeitado o pedido da AGU para rever a decisão dele sobre a lei do impeachment. Essa decisão foi na quarta-feira e ela causou um terremoto na relação do Senado com o Supremo. O Senado se viu usurpado das suas prerrogativas, né? O Davi Alcolumbre soltou uma nota. E o fato é, né, Thalita, que Brasília ainda está tentando entender o que está por trás desse movimento do Gilmar. O Gilmar Mendes é o mais político dos ministros do STF, e Brasília ainda está tentando entender qual foi a jogada dele, aonde que ele está querendo chegar. Porque tem gente que fala que ele se expôs muito, tem gente que fala, não, ele está defendendo as prerrogativas, ele está defendendo o Supremo institucionalmente, tem 1 milhão de hipóteses. Nessa decisão da AGU, põe aí na tela, Lucas, por favor, o que o Gilmar disse? Que o instrumento usado pela AGU, nessa decisão sobre o pedido da AGU, diz que não existe formalmente no ordenamento jurídico brasileiro esse instrumento. O Gilmar disse que o pedido não tem efeito de recurso, não suspende prazos e não tem capacidade de reverter uma decisão provisória, uma liminar. A AGU tinha pedido que o Gilmar reconsiderasse estabelecer regras antigas da lei, permitindo que a abertura do impeachment contra ministros do STF ocorresse por maioria simples no Senado. O Gilmar manteve a suspensão desses trechos e afirmou que esse modelo cria um risco institucional num país tão polarizado. Então, quer dizer, se o grau de polarização, dado o grau de polarização que a gente vive, uma maioria simples é um risco institucional. E é mais ou menos o que a gente vê no Senado, né, Thalita? A gente teve, em vários momentos, muito perto de ter essa maioria simples, e se o presidente do Senado pautasse, você teria a abertura de um processo de impeachment de ministro. E o que quem defende a decisão do Gilmar coloca? Ora, se o presidente da República precisa de uma maioria qualificada, né, precisa de 2/3 do plenário para se abrir o processo de impeachment lá na Câmara e para se confirmar o impeachment depois no Senado, por que um ministro do STF, que é um cargo de extrema importância na República, por que o ministro do STF é maioria simples? Isso não é muito arriscado num país tão polarizado? Esse é o ponto de vista do Gilmar para esse ponto da decisão, porque lembrando que a decisão também tem a parte de dar exclusividade ao PGR para iniciar esse impeachment, para pedir esse impeachment. Bom, o Gilmar participou de um evento do portal J, o Fórum J, e comentou sobre a decisão de mudar a lei do impeachment. O Gilmar afirmou que apoia que o Congresso faça uma nova lei. Vamos ver aí a sonora do Gilmar. Põe na tela, Lucas, por favor. E se vocês olharem, no mundo todo, as pessoas hoje discutem o uso, ou o mau uso do juízo político para ferir a independência do Poder Judiciário. Ainda recentemente, a Comissão de Veneza, que é uma comissão pró-democracia, fortalecimento da democracia no mundo, recomendou que não se adotassem juízos políticos para avaliar as ações dos juízes. No modelo atual, você poderia afastar um ministro do Supremo com simples maioria absoluta. Então, isso parece ficar extravagante, sobretudo nesse contexto de polarização e tudo o mais. Mas é possível, e acho que é recomendável, que se vote uma nova lei do impeachment. O que nós estamos dizendo? Que ou pelo menos o que eu estou dizendo nesse voto de despacho, que o texto de 1950, nesses pontos, não foi recepcionado pela Constituição de 88, que se faça uma nova lei ajustada aos desígnios, aos ditames da Constituição de 88. Bom, aí tivemos essa fala do Gilmar, dando uma robustecida no ponto de vista dele, mas também teve o Flávio Dino, né, Thalita? Teve sim, Guilherme. No mesmo evento, Flávio Dino falou que vai acompanhar o Gilmar, porque lembrando que a gente está falando aqui de uma decisão monocrática, mas que isso vai ser levado
para o colegiado, para o plenário. O Dino lembrou que tem mais de 80 pedidos hoje de impeachment contra ministros do STF, ou seja, ele está endossando essa parte de que, de fato, na visão dele, compartilhada com Gilmar, existe um risco aí e que essa questão de uma maioria sem qualquer base jurídica, nessa maioria simples, isso poderia trazer um problema mesmo para os ministros do STF, para que se abra impeachment, já que a gente tem 81 pedidos. E a gente também tem aí, Lucas, uma sonora do Dino falando sobre o mesmo assunto. Coloca para a gente na tela, por favor. Nós temos hoje 81 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Isso jamais aconteceu antes no Brasil, e isso nunca aconteceu em nenhum país do planeta Terra. Então, é preciso analisar para ver se, de fato, são imputações, acusações de crime de responsabilidade que merecem, eventualmente, qualquer plausibilidade, ou se cuida de mais um capítulo de um cenário de desconstrução da poética arquitetônica de Niemeyer e Luskovta, que pensaram a Praça dos Três Poderes como um triângulo em que os prédios entre si têm proximidade e distância ao mesmo tempo, proximidade para lembrar que devem cooperar e distância para lembrar que reciprocamente devem se controlar, nos termos da lei, para que não haja abusos e ingerências indevidas. É uma lei de 1950, nós temos a Loman, que é de 79, que trata de perda de cargos de magistrados, e nós temos a Constituição de 88. E ele atualiza a partir da lógica da simetria. Como é o impeachment do presidente da República? Vai direto para o Senado? Não, tem um filtro, tem um juízo de admissibilidade, que é feito pela Câmara. E o quórum, qual é do presidente da República? Tanto na Câmara quanto no Senado? 2/3. Então, são questões jurídicas relevantes que não podem ser reduzidas apenas às contingências atuais. Thalita, queria te ouvir. Eu e Bia conversamos já sobre isso bastante ontem, mas eu queria ouvir a tua análise. Pela tua percepção, depois de uma pessoa que tem anos de cobertura de Brasília, de cobertura do poder, onde que o Gilmar está querendo chegar? E visivelmente ele não está sozinho, né? Aonde que os ministros do Supremo estão querendo chegar ao mexer na lei do impeachment? Eles estão querendo se proteger? Claro, eu acho que isso é uma conclusão natural, mas por que agora? Por que dessa maneira? Gui, eu acho que é o seguinte, assim como eu queria fazer uma analogia, aproveitando o gancho aí do que o ministro Flávio Dino falou sobre a questão da arquitetura de Brasília e tudo mais, eu acho que a gente vive falando isso aqui no Matinal, né? Um momento de uma política muito mais personalizada, em que a opinião e os comentários, infelizmente, muitas vezes têm muito mais espaço do que os fatos, e isso, de certa forma, desequilibra toda essa construção da praça. Por que eu estou começando com isso? Isso quer dizer o quê? Claro, os ministros estão querendo se proteger, é claro. Eu estou com você de que o Gilmar não está agindo sozinho, né? A gente tem a fala do ministro Flávio Dino falando aqui, e a gente sabe que o Gilmar sempre é o meio ponta de lança. Muitos dos movimentos que acontecem no Supremo começam com uma ação, com uma fala do ministro Gilmar, pela característica dele. Ele sempre foi um sujeito político em Brasília. Ele, além de estar no Supremo, ele tem um instituto em Brasília de educação de direito. Então, ele é uma figura pública e ele sempre foi bastante vocal no que ele pensa. E por que eu acho que eles estão fazendo isso agora, para responder sua pergunta? Já tem 81 pedidos de impeachment de ministros do Supremo, e com certeza o Supremo sabe que vem retaliação aí. Por quê? Bolsonaro está preso, toda a turma ali da trama golpista, o principal núcleo, já foi condenado, já começou a cumprir prisão, com exceção do Ramagem, que está foragido. Então, a gente sabe que vai ter uma resposta dessa turma.
de uma forma ou de outra. Pode ser quem hoje está no Congresso, pode ser, né, tem essa ameaça, esse plano barra ameaça, de que os bolsonaristas tentem aumentar as bancadas em Câmara e Senado. Por quê? Para passar uma série de leis para criar mais constrangimento contra quem quer investigá-los, ou seja, PGR e Supremo. Então a gente pode esperar sim uma resposta do Congresso, dependendo aí da formação que a gente vai ter nas eleições, depois das eleições do ano que vem, uma série de retaliações. Eu acho que o que o Gilmar está fazendo é se antecipar antes que isso se concretize nas urnas, tomar uma iniciativa para proteger e blindar um pouco o Supremo. Eu também acho, Gui, que pode ser o seguinte, é até razoável essa parte do ponto de pedir pelo menos uma maioria qualificada, porque você tem uma justificativa, né? Você equipara ao que hoje é necessário para aprovar o impeachment do presidente da República. E talvez essa ideia de deixar exclusivo a PGR abrir o pedido de impeachment, eu acho que pode ser também uma margem para negociação, do tipo, todo mundo pode ganhar um pouquinho, né? A gente consegue eventualmente passar uma nova lei que aumente de maioria simples para uma maioria qualificada, ou seja, a gente está falando aí de uma maioria para 2/3, o que é muito mais difícil ter esse quórum, e ao mesmo tempo concede uma vitória para o Congresso eventualmente, tirando essa parte da PGR, porque aí eu acho que pode ficar, é um pouco mais difícil justificar publicamente, digamos assim, entendeu? Então eu acho que tem uma gordurinha aí para negociar politicamente, para também não ficar uma coisa muito arbitrária. Isso é o que eu aposto e eu espero que a gente também tenha um debate político, né? Porque é importante que o Congresso se envolva nesses temas e modifique as leis, né? Assim como a gente modifica regras gramaticais e ortográficas à medida que a população, que a língua vai evoluindo, vai mudando com o passar do tempo, a gente precisa eventualmente mexer na lei, mas isso não pode virar um escárnio nessa briga de poderes, né? Sobre o timing, né, o momento, porque agora, isso é uma coisa que tem intrigado muitas pessoas aqui em Brasília, né? Por que o Gilmar Mendes fez isso neste momento? E aí, vamos lembrar, como a gente contou ontem aqui, Thalita, o grande perdedor, né, com essa decisão, né, quem mais perde poder com essa decisão, é o Davi Alcolumbre, porque mais ou menos o que o Gilmar fez foi o seguinte, foi tirar da mão do presidente do Senado o poder de iniciar um processo de impeachment no momento que ele pautasse, porque dificilmente um processo de impeachment, um pedido de impeachment de ministro da STF seria pautado se não tivesse quórum para ser aprovado, se não tivesse voto para ser aprovado. Então, se o presidente do Senado topasse pautar, é porque teria pressão nele para que ele fosse aprovado e teria voto. Então ele tirou isso do Davi e ele passou isso para o PGR. Ele colocou isso na mão, o PGR atual, o Paulo Gonet. E por que esse embate nesse momento com o Davi Alcolumbre? E aí a gente tem que lembrar dos dois casos mais rumorosos atualmente investigando corrupção no poder, vínculos de pessoas acusadas de corrupção com pessoas poderosas, que são a Operação Carbono Oculto e o caso Master. A Operação Carbono Oculto tem como protagonista principal, né, o Ricardo Magro e também uma outra pessoa, possivelmente um delator, especula-se que haja inclusive uma delação sendo negociada, de um camarada chamado Beto Louco. E ambos tiveram relação próxima com o Davi Alcolumbre. O Beto Louco, o jornalista Fábio Serapião mostrou no UOL, o Beto Louco até caneta de Monjaro forneceu para o Davi Alcolumbre. Então, é um momento, por causa da Carbono Oculto, de vulnerabilidade, de possível exposição do presidente do Senado. E quando a gente vai para o caso Master, também o encrencado Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que foi preso, depois foi solto no fim de semana por aquela decisão, acho que foi sexta ou sábado da semana passada, era também uma pessoa próxima, do Davi Alcolumbre. Também há uma exposição, portanto, do Davi Alcolumbre no caso Master. É um momento, então, de fragilidade do Davi. Ele tem, tanto na Carbono Oculto quanto no caso Master, ele tem a possibilidade de ver, tendo algo concreto ou não tendo algo concreto, mas ter o nome dele envolvido nos dois casos. E aí muitas pessoas aqui em Brasília entenderam que o Gilmar identificou esse momento
E foi por isso que o STF, né, nesse momento, comprou essa briga, porque é um momento que o Davi está fragilizado. E está fragilizado também, vamos lembrar, pelo embate que ele travou com o Lula, né? Ele comprou uma briga, ele poderia ter, uma vez que tentou o Rodrigo Pacheco e não conseguiu, ele poderia ter colocado a viola no saco, como vários outros presidentes do Senado fizeram ao longo da história, quando tentaram emplacar os seus ministros do Supremo e não conseguiram, e tocado a vida, mas não. Ele preferiu um tudo ou nada para tentar fazer o Jorge Messias ser derrotado. Perdeu o primeiro round, né, o Jorge Messias ia ser sabatinado semana que vem, para não dar tempo a ele de construir uma aprovação, e ele perdeu porque o Planalto não enviou a mensagem, usou um artifício recorrente nesse tipo de nomeação política, como é a nomeação do ministro do STF, e não enviou a papelada. Então, o STF, percebendo esse momento de fragilidade do Davi Alcolumbre, se favoreceu dessas circunstâncias.